Problema para o jogo decisivo da próxima terça-feira contra o Racing no Maracanã. O clube divulgou que o Gabigol fez exames que detectaram um desequilíbrio muscular. Ainda segundo a nota, o Gabigol agora segue o planejamento de voltar apenas quando estiver 100% recuperado. Gabigol passa a ser dúvida para esse jogo de terça-feira. O atacante vem sofrendo com problemas físicos nos últimos meses, chegou a ficar afastado dos jogos por um mês por causa de uma torção no tornozelo. Depois desse retorno, voltou a sentir uma lesão na coxa e agora tem esse novo problema. O Flamengo já lutava contra o tempo para recuperar o Rodrigo Caio e o Pedro e agora tem mais essa dúvida. Lembrando que o Flamengo, como empatou na Argentina com o Racing 1-1, se classifica para as quartas de final da Libertadores com empate em 0-0 terça-feira no Maracanã. O Flamengo já não terá desfalques certos. O Tuller e o Natan, os dois zagueiros, foram expulsos no primeiro jogo na Argentina. Flamengo e Racing, você confere ao vivo, terça-feira, no Fox Sports. Bem, amigos, a gente já está chegando praticamente ao final do expediente, temos mais 25, um pouquinho menos, então, para todo mundo poder falar um pouquinho aí do Flamengo, depois a gente fecha com a vitória do São Paulo. Está terminado o jogo do São Paulo, tá? O São Paulo venceu por 3-1 o Bahia, teve gol de bicicleta do Luciano, a gente vai ver já, rapaz, o Luciano, hein, quem diria. Começa com você, Jorge, e aí, mas o Gabigol não estava bom? Grande fase do Luciano, já vamos falar sobre isso. Mas o Gabigol não estava sendo preparado para voltar? Não estou entendendo mais nada, rapaz. Passamos uns dias, não, foi poupado, tal, para voltar. Como é que é? O Gabigol não volta? Não estou entendendo essa história. Alguém pode explicar para mim? Aí, Jorge, explica isso daí para gente. É estranho, né? É estranho, porque se imaginava que pudesse voltar. Eu até fiquei surpreso com esse noticiário do Flávio Vinick. Agora, é um jogo importante. O Racing está jogando hoje. O Flamengo teve mais tempo de preparação, tempo para treinar, né? O Racing está jogando hoje pela Copa da Liga Argentina e não teve esse descanso. O Flamengo vai decidir em casa, tem a vantagem de poder empatar 0-0. É um jogo fundamental, jogo ano, né? Do projeto do Flamengo. Todo mundo sabe, os jogadores falaram, a comissão técnica, a diretoria, que o grande objetivo do Flamengo esse ano é voltar ao Mundial de Clubes, que não será esse ano, passou para 1º a 10 de fevereiro do ano que vem, por causa da mudança dos fechamentos de torneios continentais. A própria Libertadores vai ser decidida no dia 30 de janeiro no Maracanã. É um desafio muito grande para o Flamengo. Eu não vejo o Flamengo com aquela força que tinha no ano passado. Problemas da defesa, voltou a levar gol, um gol bobo nesse jogo com o Racing. Tá certo, foi uma grande jogada pelo lado direito do Racing, mas o cruzamento encontrou o Fertoli completamente livre ali na área para um toque só definir. O Flamengo conseguiu um empate logo depois, uma grande jogada pelo lado esquerdo, em cima do lado onde começou a jogada do gol do Racing, mas foi um jogo com gols anulados por VAR, falhas da defesa. O Flamengo precisa, esse é o grande desafio do Rogério Ceni, dar esse equilíbrio defensivo que falta ao Flamengo. Esse, para mim, é o grande desafio do treinador, sob pena de pôr em risco o trabalho dele. E é um jogo que não aceita nenhum outro resultado que não seja a classificação. O Racing tem muito menos partidas na volta da pandemia do que o Flamengo. Então, entendo que o Flamengo está jogando o ano dele, pelo objetivo que teve nessa partida de terça-feira. Para mim, uma surpresa também esses anúncios relatados aí pelo Flávio Vinick. Muito bem, Jorge. E aí, Rafa? Assunto Gabigol, Rafa. Então, realmente estou com o Jorginho. Acho que é uma informação que o Vinick trouxe aí para a gente que preocupa, principalmente porque não há nenhuma certeza, Quesada, que o Pedro vai estar em condições de jogo, né? O trabalho que a comissão técnica
a parte da fisiologia, né, da preparação física, em parceria com o departamento médico. O que eles têm feito nos últimos dias é para que o Pedro possa jogar na próxima terça, mas essa garantia não há. E aí, se o Gabigol não jogar e o Pedro também não jogar, o Flamengo vai ficar carente de uma posição importante, evidentemente, que é o comando do seu ataque. Mas talvez não precise tanto assim do Gabigol ou do Pedro, como precisará do Rodrigo Caio. E eu disse isso ontem aqui no Expediente Futebol e reforço hoje também, né? O Rodrigo Caio só não joga na terça-feira, essa é a informação que a gente tem, se ele não se sentir seguro ou se houver alguma intercorrência no trabalho de transição forte em 2 períodos que tem sido feito no Ninho do Urubu para que ele possa jogar a partida contra o Racing. Se o Rodrigo Caio não jogar, aí sim o Flamengo vai ter um grande problema, porque vai ter uma dupla de zaga muito... ou questionada, se forem escalados o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, ou mesmo que eles não joguem, seria, no caso, uma dupla inédita, talvez. Só o Noga teria condição de jogar dentre aqueles que vinham atuando com frequência, e aí ficaria muito frágil o Flamengo defensivamente. Por isso que a questão do Gabigol, claro que preocupa, assim como a do Pedro, mas a preocupação maior é com o Rodrigo Caio e o cenário de momento que ele joga na terça. Repito, só não joga se ele tiver algum tipo de desconforto ou se acontecer alguma intercorrência, algum problema aí, alguma coisa não prevista ao longo desses próximos dias até o jogo de terça. Ainda acho o Flamengo muito inteiro, apesar dos problemas, para poder sair de campo com a classificação para as quartas da Libertadores. Quesada? Já, vamos falar da vitória do São Paulo. 3-1 para cima do Bahia, com 2 gols de Luciano, um deles de bicicleta. Classificação de momento, Atlético Mineiro 42 pontos, São Paulo 41, Flamengo 39. Rapaz, olha só o São Paulo, um detalhezinho, hein? São Paulo com 2 jogos a menos. Bom, para a gente fechar o assunto Flamengo com o Fábio Azevedo e também o Sormani. Quem que faz mais falta, hein, o Fabinho? Fabinho Azevedo, né? Os dois são Fabão e Fabinho. Fábio Azevedo, quem que faz mais falta? O Gabigol ou o zagueiro Rodrigo Caio? Eu quero ter os dois no meu time, mas estou jogando essa bombinha para você responder aí. Rodrigo Caio, ele faz mais falta, né? Ele tem um combate direto com os jogadores adversários. E detalhe, né? Não tem um substituto. Ah, mas o Gabigol tem o Pedro, tá machucado. Ok, mas você tem o Bruno Henrique que bota ali. O Rodrigo Caio faz muita falta. Há 19 jogos ele não atua. É muito tempo. É muito tempo. Porque ele, ora, era convocado para a seleção brasileira, voltou machucado, não consegue recuperar. Agora, eu acho muito estranho, e me dou esse direito de achar estranho, vai ter gente que vai reclamar, faz parte. O Flamengo, poucos casos são relatados de lesão. É um incômodo, é um desconforto, é um desequilíbrio. O departamento médico do Flamengo, que é muito competente, mas ele começou a arrumar subterfúgios e palavras mais bonitas para não explicar o que é explicável. Olha, o Gabigol sofreu, se for o caso, uma lesão e a gente está observando, porque o Flamengo não trabalha com prazos, porque é muito cômodo também, né? Você não dar o prazo por 2 motivos. Um, que teoricamente não se pode nem dar o diagnóstico do paciente publicamente, perfeito. Mas isso virou uma prática no esporte, ok. Mas não divulgar o prazo é interessante, porque se na recuperação do Diego no ano passado, nós da imprensa especulamos que ele estava fora da temporada pela gravidade da lesão, mas quem foi estudar, e eu fui um deles, ouvindo médicos, cirurgiões e fisioterapeutas do esporte principalmente, porque é uma recuperação sempre mais acelerada, a volta era dentro do prazo que o Diego voltou, 2 a 3 meses. Então não houve nenhum milagre do departamento médico do Flamengo, que é muito competente, mas para o grande público, olha que espetacular, e só voltava ano que vem. Ninguém falou que ele voltava ano que vem. Quando os médicos ouvem essa previsão da imprensa, opa, ótimo, porque se ele voltar no prazo normal, somos gênios. Se ele voltar no ano que vem, ninguém vai nos cobrar. É isso que eu não consigo entender, gente. O Flamengo não tem jogador lesionado, o tempo todo alguém está incomodado. Um desconforto, está sendo preservado. Pô, com microlesão, todo atleta de alta performance convive. Não tem jeito. Só para fechar, o Roger Machado, quando jogava no Fluminense, eu trabalhei no Fluminense, me deu a seguinte declaração: Fábio, eu convivo com dor diariamente. Se eu acordar e não sentir dor, eu dou a pancada na cama. Tem alguma coisa errada. Atleta de alta performance convive com dor. Agora, com lesões, não, microlesões é uma coisa. Lesões,
Mas o Flamengo nunca tem jogador lesionado. É estranho. Bom, para a gente encerrar o tema Flamengo, eu quero fazer uma pergunta, senhor Mani, já está no finalzinho, por favor, mas eu só queria entender. O Gustavo Henrique não tinha ido bem no Santos? O Léo Pereira não tinha arrebentado no Atlético Paranaense? Senhor Mani, o que acontece com esses dois jogadores? Porque eles são alvos da torcida, das críticas da torcida. Né? Não conseguiram desenvolver no Flamengo o que desenvolveram lá atrás no Santos e no Atlético Paranaense. Qual leitura você faz? Isso tem a ver com o quê? O jogador não foi ambientado, não está entrosado? Enfim, o Flamengo não conseguiu ainda dar as oportunidades para o jogador, oportunidades que eles tiveram realmente nos clubes anteriores. Como explicar dois atletas que se destacaram no Santos e no Atlético e que hoje, né, são os grandes alvos aí do sistema defensivo do Flamengo, senhor Mani? Então, Quesada, eu dito e torno a dizer, o basquete sempre foi muito mais tático do que o futebol. Mas o futebol hoje é mais tático do que o basquete. Então, se você não tem um treinador que consegue fazer com que o seu futebol flua, você vai ter problemas. O Abel Ferreira, eu anotei aqui uma coisa que ele falou durante a entrevista dele, o técnico do Palmeiras. Não existem sistemas perfeitos. É impossível você fazer um time equilibrado, forte na defesa e forte no ataque. Sempre vai ter um desequilíbrio. Ele falou isso. Então, quando você pegava você pega um time com o Domi, o time dele era um time que tinha carências em relação ao sistema defensivo. O Rogério Ceni acabou de chegar, não dá para falar nada. E os zagueiros ficam muito expostos a isso. Mas eu acho que o principal disso tudo é a ausência do Rodrigo Caio. Eu tenho dito isso, falo a todo instante, e quem acompanha já deve estar até meio cansado de ouvir eu falar sobre isso. Quem era o Pablo Mari antes da chegada do Rodrigo Caio? Ninguém. Era um cara que tinha sido rebaixado por La Coruña, e nós mostramos a imagem aqui. Ele vai à torcida pedir desculpas depois do jogo, tira a camisa e joga para o torcedor. O torcedor pega a camisa e devolve para ele, porque não queria a camisa dele. Onde está o Pablo Mari hoje? No Arsenal. Então, o Rodrigo Caio fez do Pablo Mari um grande zagueiro. O Lucas Veríssimo, no ano passado, fez do Gustavo Henrique um zagueiro melhor que de fato ele é. E o Gustavo Henrique está sentindo falta do Rodrigo Caio. O Léo Pereira não está jogando bem? Esse aí eu já não consigo entender, porque ele é um bom zagueiro. Ele é um bom zagueiro. Ele não precisa de ninguém ao lado dele para fazer o melhor. Talvez seja o sistema. Mas é muito confortável para o torcedor, e às vezes até mesmo para a mídia, dizer o seguinte: precisa contratar o Balbuena. O Palmeiras não precisava do meia? O Vanderlei vivia dizendo isso? A mídia não vivia dizendo isso? Sim. Quantos meias o Palmeiras tem hoje? O Scarpa? Todos. Zé Rafael, Rafael Veiga. O Palmeiras, que não conseguia tirar desses jogadores o que eles podiam dar. Então, eu acho que a questão do Rodrigo Caio e do Léo Pereira passa muito por aí. Pelo treinador. Acho que tem mais a ver com o treinador do que com os próprios jogadores. Outra coisa, o Gustavo Henrique sempre jogou pelo lado esquerdo da defesa. Sempre. E no Flamengo, ele está sendo obrigado a jogar pelo lado direito por conta da ausência do Rodrigo Caio, para ele poder jogar com o Léo Pereira, que é canhoto. Quer dizer, são uma série de fatores. Eu acho que o torcedor do Flamengo não precisa ficar muito preocupado em relação a esses jogadores, não. Eu tenho a impressão que com o Rogério Ceni, com a capacidade dele, ele vai conseguir extrair desses dois jogadores mais do que eles estão oferecendo para o Flamengo nesse momento.